pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jordão aqui falando, beleza? Olha só, nós vamos então, através dessa videoaula, fazer a nossa revisão através de questões, tá? Resolvendo questões de prova, as principais questões relativas a esta matéria do quarto bimestre, nono ano, ok? Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão, vamos apresentar aqui a nossa primeira. É uma questão do tipo verdadeiro e falsa, ok? Conforme a gente já viu em algumas aulas, tá? Nós vamos aí definir para cada um o que é verdade, o que é falso nessas afirmações, ok? Vamos fazer aqui algumas anotações. Vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte: os princípios são as bases sobre as quais a vida em sociedade é regulada. Pessoal, essa afirmação está perfeita. Os princípios são aqueles valores universais que vêm antes de tudo, ok? São valores universais que são construídos ao longo da história da humanidade, inclusive com a influência das religiões, tá? Então, estes princípios, eles servem de base para que as sociedades elas construam suas legislações, estabeleçam seus costumes e assim ela se autorregule. Para viver em sociedade é necessário existir certas regras que são construídas, nós chamamos de leis, né? Certas regras que são constituídas a partir de princípios, ok? Então, perfeita essa primeira afirmação, tá? Vamos colocar aqui um V, ó, verdadeiro. A verdadeira primeira afirmação. A segunda afirmação diz o seguinte: paz, fraternidade, liberdade, solidariedade e justiça são exemplos de valores, tá? Gente, essas palavras aqui, esses termos, eles não estão relacionados com valores, tá? Eles estão relacionados com princípios, ok? Então, eles são princípios, certo? A terceira afirmação, nós vamos analisar, só que antes vamos colocar aqui, ó, falsa. Vamos colocar aqui, falsa. Os valores são regras criadas a partir da educação, da cultura de uma pessoa. Perfeito. Por quê? É importante entender que os valores, eles são relacionados diretamente com aquilo que o indivíduo aprendeu no seu país ou na sua etnia, tá? Então, os valores, eles são mais locais, regionais, nós podemos dizer assim, nacionalizados. Os princípios são universais, tá? Mas os valores, eles são expressos através de regras que o indivíduo estabelece para ele, mas essas regras elas não vêm do nada. Elas têm uma influência muito forte da sua educação, tanto familiar como formal, e da cultura do país onde ela está inserida, onde essa pessoa está inserida, certo? Então essa afirmação aqui está perfeita, verdade. Verdade. Responsabilidade, amizade, empatia, honestidade são exemplos de princípios. Não. Isso aqui são exemplos de valores, né? Eles estão mais relacionados com essas questões particulares do indivíduo do que os princípios que valem para todos os indivíduos, na verdade. Ok? Então isso aqui tem mais a ver com valores, ok? Então vamos colocar aqui, ó, falso. Tá? São exemplos de valores e não de princípios. Perfeito. Vamos avançar. Questão 2. Questão 2 é uma questão marcar, né? Escolher uma dessas alternativas. Sobre os conceitos de princípios e valores é incorreto. O que está errado, né? Onde é que está a afirmação errada? Vamos lá. É a partir dos princípios que algumas regras são definidas em determinadas sociedades. Isso aqui a gente já viu que é perfeito, verdade, né? Correto. Os valores são regras individuais das pessoas. Sim, os valores são traduzidos em regras individuais, de forma que um valor
de uma determinada pessoa em um país pode não ser o valor de determinada pessoa em outro país, né? Existem diferenças de percepção de valores, tá? De país para país, de lugar para lugar, e até de pessoa para pessoa também. Ok? Então são regras individuais, perfeito. C. Os valores orientam as ações das pessoas, melhor dizendo. Sim, verdade. Os valores orientam as ações das pessoas. As pessoas agem, tomam decisões baseadas nos seus valores, né? São seus valores que determinam sua conduta, tá? Suas decisões, suas ações. Muito bem. Então, restou incorreta a letra D. Principalmente porque ela diz que valor pode ser definido como aquilo que vem antes de tudo, aquilo que dá origem, pela própria definição da palavra, né? Que a gente chama de etimologia da palavra, estudo da origem da palavra, significado da palavra. O que vem antes de tudo é o princípio, não é isso? Então são os princípios que vêm antes de tudo. Então aqui seria princípio. Poderia ou pode ser definido como aquilo que vem antes de tudo, que dá origem, né? O princípio das coisas. No princípio, né? Perfeito? Então, letra D, incorreta. Vamos continuar. Qual é a nossa próxima questão? Questão 3. Uma questão onde há uma história, um caso contado para você fazer uma análise, né? E escolher uma alternativa. Vamos lá. Jefferson solicitou ao diretor, né? Então tem uma relação aqui, aluno, diretor da escola, uma permissão para adiar uma prova que estava marcada para as 19 horas, 7 horas da noite, da sexta-feira. Então esse aluno ele estuda, né, à noite. Ele pediu para adiar essa prova para uma segunda-feira, neste mesmo horário, por motivo de convicção religiosa. Perceba, ó, motivo de convicção religiosa, que não lhe permite realizar atividades entre o pôr do sol da sexta e o anoitecer do sábado. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito que esse aluno, por motivos de crença religiosa, tá? Ele não acha correto fazer uma atividade que seria descrita como um trabalho. Fazer a prova seria fazer uma atividade. É estudo, mas é encarado aqui como um trabalho, como um esforço. Entre o pôr do sol da sexta e o anoitecer do sábado. Ou seja, aqui está se observando o período de um dia, né? Pôr do sol da sexta-feira até o anoitecer do sábado, tá? De um pôr do sol para outro. Período de um dia, tá? Ao conceder essa permissão ao aluno, o diretor seguiu qual princípio? Né? Seguiu o princípio de quê? Tá? Nós vamos ver aí no próximo slide. Então você tem que entender que aqui trata-se de um aluno que, por convicção religiosa, ele precisa, como se diz na expressão religiosa, guardar o sábado. Esse aluno ele pode ser um judeu, um aluno convertido ao judaísmo, né? Judeu. Ou, em vez de judeu, é diferente de israelita. Israelita é nacionalidade. Judeu, né, é no sentido de religião. Tá? Então, você pode ser israelita e não ser adepto do judaísmo. Então, esse Jefferson, ele pode ser um judeu, né, alguém que pratica o judaísmo, uma religião. Ou ele pode ser, por exemplo, um adventista do sétimo dia. Tá? Então, essas duas religiões, elas observam a guarda do sábado, ou seja, eles, durante o sábado, o sétimo dia, também chamado de Shabá, né? Shabá, esse dia ele é reservado para a meditação, para a adoração a Deus, para o culto, e evita-se, então, atividades profissionais, estudantis, de qualquer tipo, certo? Ou seja, não se trabalha durante esse dia, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos então entender que princípio é esse. Qual é o princípio que o diretor seguiu? Será que foi o princípio da solidariedade? Será que foi o princípio da justiça, do respeito ou da fraternidade?
Veja, quando o diretor concedeu que o aluno fizesse a prova na próxima segunda-feira, esse diretor estava respeitando a convicção religiosa daquele aluno. Então aqui entra o princípio do respeito à convicção religiosa do outro, né? O respeito à crença do outro, ok? Muito bem. Beleza, marcamos aí letra C. Vamos em frente. Próxima questão. Questão 4, mais uma questão de verdadeira, falsa. Vamos lá. Muitos valores éticos fazem parte das religiões, como o respeito e o amor ao próximo. Perfeito. Muitos valores éticos, eles estão incluídos nas religiões, né? Eles também existem nas religiões. É claro que não existem apenas nas religiões, certo? Não apenas nas religiões. Existem outros meios, outras esferas, como nós dizemos, não é? Existem valores éticos que vivem na esfera profissional, tá? Acadêmica, científica, ok? Mas é verdade, sim, que muitos valores éticos fazem parte das religiões, ok? Como o respeito e o amor ao próximo. Isso é perfeitamente correto. Na Bíblia, Jesus ensinou o maior valor do cristão. Então aqui está um exemplo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, tá? Verdade. Inclusive, a proposta de amar ao próximo que Jesus trouxe, ela era mais ampla do que o que se ensinava no meio religioso da época. Porque o que se ensinava no meio religioso na época é que a tradição religiosa dizia que você deveria amar o seu próximo, que é o seu irmão israelita, judeu, né, mesma religião, e rejeitar o seu inimigo, que na época era Roma, Império Romano. Tá? Jesus disse não, Jesus disse que amar ao próximo significa amar aquela pessoa que está ao seu redor, aquela pessoa que você tem contato, independente da sua etnia, da sua religião ou de qualquer outra classificação, certo? Humana. Então, o propósito, o princípio do amor de Jesus, ele era mais amplo do que o entendimento da época. E isso teve um impacto na época. Isso causou uma admiração das pessoas da época e até os dias de hoje, né? Então, verdade aqui, ó. Verdadeiro. Vamos lá. Vamos para a próxima. Ligue as notícias do lado esquerdo com os princípios ou valores éticos, né? Pode ser princípio, pode ser valor, do lado direito. Vamos lá. Primeira notícia. No Brasil, apenas 3% de todo o lixo produzido é reciclado. O que está relacionado aqui? Está relacionado com um valor conhecido como responsabilidade. Certo? É uma questão de responsabilidade ambiental. O Brasil precisa trabalhar muito nesse quesito se quiser se tornar responsável ambientalmente, né? Então, é preciso que o Brasil recicle muito mais do que esses 3%, que é o que nós temos hoje de notícia, tá? Isso precisa mudar muito. O Brasil precisa reciclar. Reciclagem significa proteção da natureza, reaproveitamento de recursos e também qualidade de vida, porque a reciclagem, ela influencia diretamente, tá, na criação de empregos, inclusive. Tá? Então é bom para o meio ambiente, é bom para a economia, é bom para o social. Beleza? Ok, responsabilidade ambiental e social aqui. Bom, a outra notícia. Cursos profissionalizantes gratuitos estão proporcionando a jovens carentes diversas novas alternativas para ingresso no mercado de trabalho e escolha de uma profissão. A palavra-chave aqui, pessoal, é escolha. Ó. Escolha tem a ver com liberdade. Tá? Princípio da liberdade. Aqui é um valor e aqui é princípio, né, da liberdade. Perfeito? Entendido? Vamos avançar. Tem mais aqui, ó. Na questão 5 ainda tem mais um pedacinho. Outra notícia. Homem é liberto após o surgimento de novas provas de sua inocência. Isso aqui está relacionado com o quê? Solidariedade ou justiça? Justiça, né?
Embora a justiça humana ela tenha suas falhas, como toda construção humana, a notícia está falando de alguém que foi liberto a partir do surgimento, ou seja, da indicação de novas provas a respeito do seu caso. Tá? No Brasil nós temos um problema muito sério que é o acesso à justiça. Né? Quem não pode pagar pela justiça, às vezes demora muito a ter acesso a ela e também, às vezes, tem um acesso precário. Né? A promotoria pública, que são, aliás, desculpe, não a promotoria pública, mas a defensoria pública, que são os advogados para aquelas pessoas que não podem pagar pelo trabalho de um advogado, defensores públicos, ela não consegue atender a demanda. Né? Então, existem casos, sim, de pessoas que estão presas por muito mais tempo do que deveriam estar presas, né? Porque não têm um acesso à justiça. Tá? Então vamos lá, vamos ligar com o princípio da justiça. Ok? Tão importante, né? Vamos lá. Amigos raspam o cabelo em apoio a um colega com câncer. Nós estamos falando aqui de solidariedade, empatia, se colocar no lugar do outro e agir em direção à necessidade do outro. Não é? Muito importante o princípio da solidariedade. Perfeito. Vamos em frente. Questão 6. Chegamos na questão 6. Nós temos um texto que conta uma pequena história do lado esquerdo e você tem que ligar com um valor do lado direito. Beleza? Vamos lá. Primeira história. Lucas decidiu recusar um convite dos amigos para dar uma volta no centro da cidade. Por que ele recusou esse convite, né? Com o objetivo de terminar uma pesquisa que deverá ser entregue em sala de aula no dia seguinte. Ele abriu mão de um momento de lazer com os amigos, temporariamente, em benefício de priorizar uma tarefa. Tá? Então ele calculou, ele viu que não daria tempo de sair e terminar a pesquisa a tempo, então deu prioridade àquilo que estava em suas mãos, atribuição sua, algo que ele precisava fazer, uma entrega, né? Uma devolutiva, como se diz no linguajar acadêmico, estudantil, uma devolutiva. Ele tinha um trabalho para ser entregue, tá? Ele tinha um prazo e ele então optou por dar prioridade a essa pesquisa. Isso está ligado à responsabilidade, uma responsabilidade individual. Ok? O outro caso. Lídia conheceu um grupo de pessoas interessantes em outro bairro. Está ampliando o seu ciclo de amizades, né? Com o tempo, percebeu que estava se afastando do ciclo de amizade anterior. Seu ciclo de amizade que ela tinha no seu bairro. Por imposição do novo grupo. E tomou uma decisão. Decidiu romper com esse novo grupo de amizades. O que ela percebeu? Provavelmente que essas pessoas que moravam num outro bairro, possivelmente um bairro que tinha diferenças em relação ao seu, podem ser diferenças socioeconômicas, questão de posição social, tá? E esses novos amigos, eles não tinham nenhuma restrição quanto a ela, tá? Mas tinha uma restrição contra os seus amigos no seu bairro anterior. Ok? Seu ciclo anterior de amizades. Aqui, possivelmente, ela pode ter percebido uma situação de preconceito. É muito provável. Então, ela não se submeteu a essa imposição de só continuar a amizade com esse novo grupo se ela rejeitasse, ela abrisse mão da amizade anterior que ela tinha. Então, por uma questão de lealdade, Lídia resolveu romper com esse novo grupo de amigos e continuar com seus amigos anteriores. Porque o que ela queria era manter os dois grupos de amizade. Então, entre decidir em um e outro, ela ficou movida pelo valor da lealdade. Olha aqui, ó, pessoal. O valor da lealdade. Ok? Último caso. Jonatas percebeu que seus colegas de vizinhança há muito tempo
não se encontram pessoalmente, relacionando-se apenas por meio de redes sociais, e resolveu marcar um evento em praça ou na praça do bairro. O que está movendo? Qual é o valor que está movendo o Jonatas? Ele percebe que o seu ciclo de amizade está ficando muito virtual. As pessoas estão apenas se relacionando por meio de redes sociais, sem a presença física, sem o contato físico, né? Sem o olho no olho, sem a relação afetiva presencial, o toque, né? Então ele percebe que está perdendo isso e ele resolve marcar um evento na praça do bairro para reunir todo mundo e sair da amizade meramente virtual e voltar a ter uma amizade física, não é? Presencial, um contato direto, como provavelmente era antes. Então ele está valorizando aqui, ok? Então ele está movido pelo valor à amizade, ok? Movido pelo valor à amizade, beleza? Ok, vamos para então nossa última questão. Ok, chegamos na última questão. Qual a diferença, pessoal, entre princípios e valores? Certo? Quais são as diferenças entre princípios e valores? Em primeiro lugar, princípios são universais. Eles são atemporais. Ok? E o que quer dizer isso? Universais porque os princípios eles devem influenciar em qualquer lugar do mundo. Os princípios devem influenciar no Japão, tá? No Brasil, na Alemanha, ok? No Catar, em qualquer lugar do mundo, na Antártida, em qualquer lugar do mundo, certo? Os princípios devem prevalecer em qualquer lugar do mundo, então eles são universais. Por que atemporais? Porque eles valem em todas as épocas. Tá? Eles existem desde os primórdios da humanidade e devem continuar valendo, independente de época, de tempo. Tá? Eles são atemporais. Ok? E os valores? Os valores, como a gente viu antes, eles são muito relacionados com a cultura local, com a educação daquela etnia, daquele povo, tá? Então, e às vezes até relacionados com a economia daquele lugar, certo? Então, os valores, eles são relativos, os princípios não, os princípios são absolutos. Os valores são relativos, tá? Os valores, eles são regionalizados e esses valores também podem mudar com o tempo, certo? Aquilo que em determinada região era considerado um valor tempos atrás, séculos atrás, pode não ser mais atualmente, ok? Então, guarde isso, tá? Tem essas diferenças aí entre os dois, ok? Então aqui você percebe aqui princípios como a justiça, né? Valor como a amizade, confiança, lealdade, tá? Aqui também, ó, o princípio do diálogo e da justiça juntos aqui, ok? O direito a ser ouvido, né? Etc. Muito bem. Então, basta você guardar essas diferenças. É claro, pessoal, que tanto os princípios como os valores, eles são importantes, eles influenciam a vida das pessoas, ok? Mas você tem que sempre entender que os princípios, eles vêm antes de tudo e eles são universais, ok? Então, no mais, era isso. Estudem o que está no caderno também e boa prova, tá certo? Deus possa abençoar vocês, então, nessa jornada, nessa etapa final, ok? Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.